Obrigada, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero parabenizar a todos aí que organizaram o simpósio. Quero parabenizar também os enfermeiros, né, que estão aí nessa luta, na linha de frente, ou até mesmo do lado, segurando a mão de todo mundo e se mantendo firme nesse momento. Parabéns a todos nós que escolhemos essa profissão para poder seguir aí adiante, né? Já dizia um grande sábio que o grande, realmente, aqueles que são grandes, são aqueles que servem, aqueles que se diminuem para servir os outros. Então, como enfermeiros, nós estamos num patamar bem elevado nesse conceito. Parabéns a todos. Bem, o tema que eu vou trazer para vocês é o plasma convalescente, perfil e critérios para doação. Meu nome é Nádia, né? Fiz a especialização em hemoterapia e hematologia no Hemorrio, local que eu tenho muito amor, muito carinho, um carinho muito especial. E retornei para trabalhar na sala de aférese, onde gosto muito. Muito bom trabalhar e trabalhar fazendo o que você gosta. E nisso eu fui agraciada. Eu vou falar um pouquinho de plasma com vocês e a gente vai descortinando ao tempo. Foi muito propício a palestra da Leilane antes da minha, porque ela já falou de toda aquela gama da hemoterapia, e agora a gente vai trazendo aí, simplificando um pouquinho o plasma para cada um. Deixa eu ver aqui. Só para a gente contextualizar, Covid-19, né, veio trazer aí várias mudanças no nosso cenário, estamos fazendo história no momento. Dentro dessa infecção, é uma infecção respiratória aguda, causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, potencialmente grave, né, com potencial de gravidade, elevada transmissibilidade e distribuição global. Quando nós vamos falar do Covid-19, nós vemos que cada situação, né, dentro da área da ciência, veio trazer novidades. E vários cientistas buscaram aí novos tratamentos. Dentre esses tratamentos, houve a possibilidade do plasma. A transmissão, coloquei aqui para a gente a orofaríngea, né? Mas lembrando que essa contaminação, não somente a orofaríngea, mas de todo, né? Inicia-se pela orofaríngea, mas vem trazendo uma contaminação potencial, né? E aí, por isso, as medidas preventivas, que são primordialmente o uso de máscara de maneira correta, adequada, o distanciamento social, a higienização das mãos, a limpeza e desinfecção de ambientes, isolamento de casos suspeitos e confirmados, quarentena dos contatos, né, dos Covid-19. E aí nós temos os sintomas. Eu coloquei aqui rapidinho para a gente poder observar que os sintomas eles podem ser desde leves ou assintomáticos e até críticos, né? E esses sistemas, né, esses sintomas vão ser sistêmicos, vão cometer todo o sistema, desde gastrointestinal, cardiovascular, dermatológico, neurológico. E aí eu coloquei aqui uma palavra em destaque para a gente poder pensar juntos aqui, singularidade. Já que não se conhece o potencial ainda desse vírus dentre todos os organismos, e que cada um, muitas das vezes, responde de uma forma diferente, já vimos isso. Já percebemos que essa resposta vem trazer algo para os cientistas, uma singularidade. Cada um responde de uma forma determinada. Essa maneira singular de cada um responder fez com que muitos cientistas voltassem-se para o que a gente conhece com certeza, aquilo que a gente domina, tem anos de conhecimento, que é a imunidade do corpo. E aí nós temos como uma opção de tratamento o plasma. Sabemos que existem outras opções de tratamento que ainda não conseguiram ser comprovadas cientificamente, mas nós temos o plasma, que já foi usado em várias ocasiões anterior à Covid-19, como na gripe espanhola, no tratamento do vírus ebola e outros, que é a transmissão, né, ou a transfusão, o plasma convalescente, que você vai automaticamente transmitir a esse
paciente, anticorpos, e ele vai ter uma imunidade ali passiva, até que o corpo dele possa produzir os seus próprios anticorpos. Né? O plasma nada mais é que a parte líquida do sangue, que contém sais minerais, vitaminas, e o que nós desejamos no plasma convalescente, que são os anticorpos. Lembrando que não são qualquer anticorpos, nós temos vários anticorpos, né, que são produzidos, IgA, IgE, IgG, IgM, né? O IgM na fase aguda, IgG na fase, né, já convalescente, são os IgGs que nós queremos, mas não são qualquer uns. São os IgGs neutralizantes, ou os anticorpos neutralizantes, que são aqueles anticorpos que são capazes de se aderir à superfície do vírus, principalmente no caso do Covid-19, a sua espícula, e assim impedir a sua infiltração no tecido. No plasma convalescente, no convalescente, que é o período de recuperação, no caso Covid-19, que convalescer pode ser de qualquer doença, né? E no caso Covid-19, que o sistema imune tem maior resposta de anticorpos neutralizantes, no caso, né, o IgG, que passei para vocês anteriormente. Mostrando aqui rapidamente só que o anticorpo faz. Ele se liga exatamente na proteína, impedindo que a espícula do vírus, ou o espinho, né, o spike, que muitos artigos vêm trazer, se liguem na superfície, principalmente nos pneumócitos, que é o tecido que nós queremos evitar que esse vírus venha se alojar. E aí, quando a gente pensa em plasma convalescente, existem muitas dúvidas. Como a Leilane falou anteriormente, eu gosto disso também. Eu gosto que as pessoas entendam que doação de sangue é um processo. Não é somente chegar, eu quero doar. Muitas das vezes as pessoas chegam e falam assim, eu quero doar plasma convalescente, posso doar? Não é algo que você resolveu e vai, eu vou lá doar. É algo que existe todo um critério, principalmente que a legislação e a maioria dos artigos lidos mostrou que são estudos ainda, são estudos. Existe uma eficácia no plasma convalescente? Sim, claro, existe. Mas existe o que é implementado no país ou internacionalmente são estudos. E como estudos, os comitês de ética tiveram que se adequar à pandemia. Então, houve uma liberação. Muitas coisas hoje, ainda bem, são colocadas nas redes, né? Como o genoma do vírus, que foi colocado em 3 meses, também colocado na rede, assim, disponibilizado para todos. Nós temos o plasma convalescente como estudos. A diretriz da BHH vem falar um pouquinho sobre isso. Mas as pessoas ficam confusas e chegam muitas das vezes no setor de aféres querendo doar e dizem assim, eu nunca doei, posso doar plasma? Nunca doei sangue. Outros já tive Covid-19, posso doar? Sou doador, posso doar plasma? Posso doar? Tenho 25 anos, posso doar? Nunca tive Covid-19, mas posso doar? O que faço para estar apto para doar plasma? E aí nós temos, exatamente, agora vamos falar sobre os critérios, exatamente esse pensamento, um processo de doação de plasma. E como alguns estudos, nós temos passo a passo. Os critérios são semelhantes ao da doação de sangue total. Tá? A maioria dos critérios são semelhantes à doação de sangue total, com algumas particularidades. E eu vou falar um pouquinho dessas particularidades agora para vocês. Para ser doador de plasma convalescente, tem que ter tido Covid-19. Com aquela sintomatologia? Sim, com a sintomatologia. E há mais de 28 dias. Tem que ter um teste de PCR positivo em mãos. Ok? Então, a maioria dos artigos vai dizer de 14 a 30 dias. Mas a diretriz da ABHH vai falar 28 dias. Então, mais de 28 dias, tá? Desapareceu todos os sintomas, passou-se 28 dias, 30 dias, estou bem. Eu tenho um PCR, né? Que o PCR vai procurar exatamente a presença do vírus positivo. Ok. Depois disso, ser maior de 18 anos. Lembra que eu falei com vocês que a maioria
né? Como o plasma não é classificado como uma medicação, não é um fármaco, ele é um hemoterápico, ele tem a sua legislação específica e essa aprovação do uso não se dá de forma grandiosa, porque estudos acontecem no Rio de Janeiro, em Campinas, em outros lugares, e os estudos randomizados são de pequeno porte, quer dizer, poucas pessoas. Não se tem condições de fazer algo grandioso, em massa, para o plasma. Então, acaba-se que você, tendo esses artigos, a gente não tem uma comprovação. Todos os artigos que você vai ler, sempre vai ter o desfecho com a comprovação, a eficácia maior, se administrado até 72 horas após o aparecimento, isso tudo vem dificultando. Então, ser maior de 18 anos, exatamente por quê? Porque se você vai participar de um estudo, é melhor que essa pessoa seja maior, tem que assinar um termo de consentimento livre esclarecido. Se for menor, vai ter que envolver a presença dos pais. Entrevista, você pode ser captado ou chamado por uma entrevista online ou presencial, ok? Então, você vai fazer aquela entrevista até para saber se realmente você está com o PCR em mão positivado, se você teve alguma sintomatologia, a sua idade, e todo esse trâmite para que você possa doar esse plasma. Depois disso, estando tudo ok, vai ser coletado exames para sorologia, como HIV, hepatite B, C e outros, e também para saber o quantitativo de anticorpos neutralizantes. Lembra que eu falei que é importante, né? Esses anticorpos, existe um número desses anticorpos. Existe um teste, que seria o teste de anticorpos, para saber a funcionalidade desse anticorpo. Esse anticorpo, para saber se realmente a utilização desse anticorpo ele impediria a presença do vírus nos pulmões. Então, seria colocado numa placa uma quantidade de plasma junto com o vírus vivo e junto com o tecido pulmonar, né, de pequena quantidade. E iria se observar se esse vírus não conseguiria penetrar nesse tecido. E aí a gente teria realmente vamos dizer assim, o teste ouro para o plasma convalescente. Mas é muito dispendioso, teria que ter laboratórios muito especiais para isso. No Brasil, usa-se testes como ELISA e quimiofluorescência. E a quantidade é 138 unidades por ml de anticorpos. Acima disso, está tranquilo, você pode doar esse plasma. Tá? Não trouxe isso registrado nos slides, por quê? Porque cada laboratório vai ter uma unidade de medida. Então, eu estou seguindo a diretriz da BHH, mas cada laboratório vai ter sua unidade de medida de anticorpos neutralizantes, ok? Agendamento, depois disso, após 3 dias, esses exames estão tudo correto, vence o agendamento da doação. Lembrando que esse agendamento é porque no Hemorrio, quando se fez a pesquisa, o tempo em média era de 1 hora, 1 hora e 20 em máquina de aférese, ok? Isso não impede de que o plasma convalescente seja coletado em coleta comum, desde que seja feito em uma sala separada, tudo, né, identificado que vai ser utilizado para plasma convalescente de Covid-19. Até porque esse agendamento tem que estar de acordo com o tempo do doador, se ele pode esperar isso tudo, um dia propício, né, para não haver aglomeração e vários fatores. Maior de 60 quilos, tá? Ele tem que pesar maior de 60 quilos em máquina. Lembra que para sangue total, né, doação comum, ele até maior de 50 quilos. Mas para doação em máquina tem que ser maior de 60 quilos. Por quê? Eu preciso de volume sanguíneo. Quanto mais pesado, mais volume de sangue eu tenho. E a máquina ela ativa ciclos. E esses ciclos precisam ter volume sanguíneo para que possa ter uma efetivação na coleta. Ambos os sexos, mais mulheres
devem ser nuligesta, nunca ter tido gestação. Por que isso? O Ministério da Saúde vai dizer, em seu manual contra a trale, que você pode captar mulheres que tenham tido até 2 gestações. Mas para o Covid-19, para o plasma, é nuligesta, porque a pessoa já tem um possível comprometimento do tecido pulmonar. E a gente não quer correr risco nenhum que essa pessoa tenha nem indício de uma trale, porque vai trazer uma lesão pulmonar ainda maior. Então, nesse sentido, ambos os sexos, mas mulheres nuligestas. E importantíssimo, depois de ser orientado, esse doador deve conhecer o termo de consentimento livre esclarecido e entender esse termo e assinar, dando a sua autorização. Por quê? É um processo, e todo esse processo vai ser acionado para esse doador, lembrando que ele tem uma responsabilidade, ele participa desse processo, e mesmo após a doação desse plasma, caso ele sinta alguma coisa, tenha algum sintoma após a doação, ele é informado que deve entrar em contato com o Hemocentro para informar que está passando mal, que teve algum problema de garganta, diarreia, que são os sinais comuns do Covid-19. Okay? Essas são as minhas referências. Eu agradeço a oportunidade.